E agora nós teremos a nossa próxima palestra, que está nomeada As Lições da Pandemia e o Depois. Essa palestra será ministrada pela professora doutora Etel Leonor Noia Maciel. Etel, ela é enfermeira pela UFES, mestre em enfermagem de saúde pública pela UFRJ e doutora em saúde coletiva epidemiologia pela UERJ. Etel também é professora de epidemiologia na UFES e presidente da Rede Brasileira de Pesquisas em Tuberculose e co-titular da Cátedra Sérgio Vieira de Mello do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados na UFES. Ela representa o Brasil na rede governamental de pesquisas em tuberculose dos países do BRICS e é atuante na causa das mulheres na ciência. Seja bem-vinda, professora Etel. Obrigada. Eu vou compartilhar minha tela aqui, eu não sei se eu já tô autorizada. Fique à vontade, tá bom? Qualquer coisa, estamos aqui. Tá. Deixa eu ver, já está aparecendo para vocês? Sim, já está aparecendo, sim. Então, eu queria agradecer, no seu nome, Lucas, a toda a organização, né, da Semana de Biologia da UFES, de Vitória, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Vou discutir um pouquinho os nossos dados, né, aqui no estado, que nós temos até agora, e depois vou estar discutindo com vocês, né, as dúvidas que vocês querem perguntar. A gente ainda está naquele processo, nós estamos ainda no meio, né, da pandemia, a pandemia não acabou, então nós estamos no processo ainda de avaliar muita coisa, né? Tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Então, eu separei alguns pontos aqui para a gente discutir, né, um pouquinho assim onde nós estamos, né, os resultados de algumas pesquisas e como nós podemos melhorar, né? Foi o desafio do título que vocês me encomendaram, né? E o depois, o que a gente pode fazer? Então, assim, onde nós estamos, vocês mais do que todos, né? Porque o grupo da biologia é um grupo que, ao redor do mundo, tem sido responsável pela identificação, né, desses novos vírus. A gente tem esse vírus, então, novo, identificado. Muitas coisas nós ainda não sabemos. Algumas coisas que nós fizemos previsões, né, em cima de modelos matemáticos, epidemiológicos. O vírus se comporta de uma forma diferente daquilo que a gente previa, então, toda vez que nós estamos frente a um novo agente etiológico, né, um novo vírus, uma nova bactéria, né, as dúvidas, né, são certas. A única coisa certa é o nosso mundo de incertezas, né? Então, a gente encontrou essa pandemia, encontrou o Brasil num momento, eu diria, especialmente complexo, né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho a minha câmera para vocês me verem melhor. Nós temos uma polarização muito grande, né, no país, e é importante, e certamente quem já falou antes de mim, esse assunto já foi debatido aqui entre vocês, mas nada está desvinculado, né? Principalmente as questões políticas, porque as ações governamentais, né, as ações de saúde pública, elas estão muito relacionadas à crença, né, dos nossos governantes. Infelizmente, nós estamos no momento no Brasil em que os nossos governantes, ou o nosso governante máximo, né, não tem ouvido a ciência, diferente de outros países que conseguiram ter um manejo muito melhor da pandemia. Nós enfrentamos divisões importantes, né, no país, e principalmente em relação às medidas de proteção, né, de prevenção. Então, o fato de fazer distanciamento social ou não, a dicotomia entre saúde pública e economia. Então, a única medida, né, não farmacológica de saúde pública, que é o distanciamento social, que foi o fechamento, né, de várias atividades para que o vírus desacelerasse, né, a sua circulação, nós tivemos inúmeros
manifestações, né? Manifestações, inclusive aqui no nosso estado, né, de carreatas, pedindo o fim, né, do distanciamento social. Então, nós ficamos extremamente polarizados em relação a essa as medidas de proteção e de prevenção. Então, foi assim que a pandemia nos encontrou, e muito despreparado em vários setores, né? Nós descobrimos, por exemplo, que nós não produzíamos nem máscara cirúrgica. A gente dependia, né, de países estrangeiros para praticamente todos os nossos insumos, né, inclusive os mais básicos. Então, foi assim, nesse momento, né, político, que a pandemia nos encontrou. Então, e é assim que nós estamos, ainda com muito debate em torno da ciência, né, algumas utilizações, né, da ciência de forma que, infelizmente, não seriam as melhores formas, né? E nós temos, inclusive, de medicamentos, né? Cloroquina, tudo isso que a gente ouviu e vivenciou no Brasil de 2020. Né? A gente podia até dizer que nós estivéssemos em uma outra época que não era século XXI, mas, infelizmente, é o século XXI. Então, a gente sempre tem que dizer, né? Preciso focar na ciência. A ciência disse os caminhos mais seguros, mas, infelizmente, a gente não teve uma coordenação nacional e cada governador teve que criar sua própria forma, né, ou seu próprio modelo de gestão da pandemia. E num país como o nosso, principalmente onde a gente tem uma mobilidade interna muito grande, foi o caos, né, que nós presenciamos. Então, estamos aqui caminhando para 3.700 mortes, num estado muito pequeno, né, por uma só doença. Então, isso realmente é a maior tragédia do nosso estado desde sempre, né? Então, aqui só para a gente descontrair um pouco, porque, infelizmente, aqueles que financiam as nossas pesquisas, e isso também é algo bastante emblemático no Brasil, né? Todo o corte de financiamento que nós tivemos, inclusive no Ministério de Ciência e Tecnologia, e que os nossos governantes, como não consideram a pesquisa, a ciência importante como uma forma de desenvolvimento do país, não tem tempo, não tem dinheiro para financiar, né? Tempo para elencar como importante. Né? Então, essa é uma sátira, né? Que aqueles que nos financiam não têm tempo para ler, né, os resultados. Então, você coloca ali o que você acha que a sua pesquisa representa. Então, é nesse mundo, né, distópico, eu diria, que nós nos encontramos no nosso país. Então, vou falar para vocês um breve histórico aí da Covid-19, mas a gente já conhece, né? A gente já conhece o grupo dos coronavírus, né? Que é um vírus RNA, tem uma alta capacidade de mutação. No entanto, nós temos visto nessa pandemia que o que a gente previa, né, que ele ia ter muitas mutações, era um problema. O próprio fato do distanciamento, do fechamento, da gente ter desacelerado, né, a circulação do vírus, nós temos pouquíssimas mutações. Então, o que é muito bom, né? Porque seria bastante ruim que a gente tivesse uma mutação que tornasse esse vírus mais virulento. Nós temos, então, 4 coronavírus que são endêmicos, eles são responsáveis pelo resfriado comum, circula entre nós há muito tempo. Então, são essas letrinhas, né? E eles estão, alguns estudos, e a gente ainda vai demorar um tempo para entender todas as coisas, dizem até que uma imunidade cruzada pode ter acontecido por conta desses outros coronavírus. Então, algumas pessoas não se infectaram por isso, mas ainda tem muita coisa para a gente estudar. A própria vacina, BCG também, a vacina para tuberculose, né, tem sido estudada como um fator de proteção para que as pessoas não se infectem com esse novo coronavírus, né, e a gente ainda não sabe muitas coisas. Mas os coronavírus estão entre nós já há muito tempo.
Existem mais de 100 espécies identificadas, né? Basicamente, quem estuda os morcegos, né? Porque eles têm uma predominância nos morcegos. E a partir de 2002, nós tivemos, então, deixa eu fazer uma mudança aqui. Isso. Nós tivemos, então, os três coronavírus que foram responsáveis por causar pandemias. E o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, ele, vamos dizer assim, do ponto de vista, né, da adaptação, ele tem sido considerado que ele se adaptou muito bem, ele foi vamos dizer, o mais eficiente dos três. O SARS-CoV, o primeiro, que causou a SARS, vou falar um pouquinho, o coronavírus causador da MERS, que foi uma outra pandemia importante, ainda que no Brasil a gente não tenha tido casos, e o SARS-CoV-2, que aí realmente foi bastante eficiente, né, na sua disseminação em todos os continentes. Existe aí, né, algumas teorias, inclusive teorias da conspiração, que o vírus tenha sido causado, né, por uma modificação de laboratório. Tem uma pesquisa dos italianos que já mostraram que ele veio do salto de espécies, né, de morcegos, mas a gente ainda provavelmente vai ter muito tempo ainda com essa discussão, né? O SARS-CoV, em 2002, não sei se vocês vão se lembrar, porque nós tivemos poucos casos aqui, mas casos mais graves, né? Ele causou essa pneumonia atípica, começou também na China, ele foi identificado ali em março de 2003, ele custou em torno aí de 30 a 100 bilhões para que a gente pudesse conter esse coronavírus. Também o reservatório natural dele é um morcego, e a OMS declarou o fim da pandemia em 2003, em julho. Então, para vocês perceberem, foi curto e ele não se disseminou muito. E no mundo, ele atingiu vários países, ele foi considerado uma pandemia, se bem que ele ficou mais ali no continente asiático, mas ele causou em torno de 8.096 casos e apenas 774 mortes no mundo. Então, foi uma pandemia, mas com muito menos impacto, né? Tanto no número de casos quanto no número de óbitos. Já o MERS-CoV, ele já foi ali em 2012, ele ficou muito concentrado também em profissionais de saúde. Então, as pessoas que se infectaram, que iam para o hospital em estado grave, ali tinha uma disseminação, mas ele não conseguiu, né, esse coronavírus, uma grande capacidade de uma transmissibilidade. Ele ficou muito concentrado no ambiente hospitalar. E ele foi de 2012 a 2019, ficou ali mais na Península Arábica, e ele atingiu 27 países, mas ele teve ali 2.494 casos e 858 mortes. Então, para a gente entender que o SARS-CoV-2, ele conseguiu um feito, né? Porque ele disseminou muito rápido. E daí, logo quando a pandemia de MERS foi declarada, a Organização Mundial de Saúde já colocou os coronavírus como uma classe de patógenos prioritários de interesse de pesquisa. Então, é importante vocês entenderem, né, que a Organização Mundial de Saúde, pelo poder, né, de disseminar a informação, de negociar com os países, né, ela consegue, a ideia, né, é que se paute prioridade de pesquisa. Então, em 2018, a OMS já disse que esses vírus, eles eram prioridades para pesquisa, né? Então, ali, 30 de janeiro, a gente tem a declaração da emergência de saúde pública de importância internacional, um pouquinho depois, a declaração de pandemia, né?
E os conhecimentos anteriores das pandemias de SARS e de MERS foram super importantes, inclusive, para a gente ter acelerado os processos de vacina, porque muitos desses grupos que estavam estudando esses dois coronavírus, eles já tinham plataformas desenvolvidas, inclusive medicamentos que nós estamos hoje, vamos dizer, fazendo modificações, né, para o SARS-CoV-2, eles vieram ou de outras pandemias, né, ou da SARS ou da MERS, ou inclusive também do Ebola, que é o caso do Favipiravir, que é um medicamento que a Rússia, recentemente, né, acho que tem alguma coisa como umas 3 semanas, que a Rússia registrou a patente, né, e está fazendo acordo com o Brasil, porque o estudo que foi desenvolvido pelos japoneses, na verdade, demonstrou, né, o ensaio clínico demonstrou eficácia para o SARS-CoV-2, para casos graves. Então, a gente tem aí também essa esperança. Então, os conhecimentos adquiridos, grupos de pesquisa que já estavam consolidados, né, estudando esses coronavírus, foram super importantes para a gente ter agora, né, uma aceleração maior no desenvolvimento de novas drogas e vacina. A gente teve uma resposta rápida das autoridades chinesas, né? A gente teve fechamento da venda de animais no mercado de Wuhan, né? Vocês se lembram, o cancelamento das festas de Ano Novo, lembrando que naquele momento, dezembro, né, para início de janeiro, não se tinha ideia, né, da dimensão que esse coronavírus ia tomar, até porque os dois outros, né, os anteriores, eles não tinham tido uma disseminação tão grande. Então, ainda tinha dúvidas, mas a aceleração, né, a disseminação, a transmissão foi muito, muito rápida. Então, naquele momento, lá no início do ano, né, Wuhan e outras cidades entraram em quarentena. A gente estava achando que isso era uma coisa muito longe, né? Não ia acontecer da forma que aconteceu, né? E cerca, então, de 40 milhões de chineses ficaram em quarentena. A gente acompanhou, né, a rapidez com que eles criaram um hospital, né? Mas parecia que ia ficar contido na China. E, infelizmente, não foi isso que aconteceu, né? Nós tivemos vários outros epicentros da pandemia ao longo desse ano de 2020. Então, para elencar um pouquinho os erros e os acertos, são muitos erros daqui do Brasil, tá, gente? Eu vou colocar aqui, eu coloquei 3 aqui que eu considero, assim, que foram fundamentais para que a gente chegasse onde nós chegamos, né? Então, primeiro, a demora em reconhecer o problema e agir. A gente demorou a fechar as nossas fronteiras, nós sabíamos, quer dizer, a gente não tinha esse vírus aqui, o vírus teria que entrar, né, nas nossas fronteiras, a gente não fez barreiras sanitárias, nós demoramos muito a impedir a entrada de pessoas de países que estavam já com a doença, que já eram epicentro, que já estavam constatado, né? Então nós demoramos muito. Quando nós fechamos, nós já tínhamos em torno de 300 mortes e a gente já tinha muitas pessoas infectadas. Então a pandemia já estava fora de controle, já não era transmissão local, a gente já tinha transmissão comunitária. Outros países que fecharam as fronteiras, quando tinham transmissão local é aquela que eu sei quem transmitiu para quem, né? Quando a transmissão é comunitária, eu já perdi o elo da cadeia de transmissão, não sei mais quem transmitiu para quem. Como eu falei, a gente não teve uma coordenação nacional, então cada governador, né, estadual criou suas próprias regras, não tem muito como você fechar barreiras estaduais, então foi impossível fazer isso, e nós tivemos uma guerra, vamos dizer assim, comercial entre os governadores, porque como a gente não tinha uma coordenação nacional para compra, por exemplo, de respirador, de EPIs, né, equipamentos de proteção individual, foi uma
foi uma guerra, né? Assim, quem um salve quem puder. Inclusive, a gente testemunhando, né? Governadores que fizeram rotas, né? Por outros países para os produtos poderem chegar aqui, não serem, como nós vimos, né? Em alguns casos, os produtos sendo confiscados pelo governo americano por causa de algumas rotas comerciais. Então, aconteceu coisas muito ruins, né? E a terceira coisa que eu falei anteriormente, nessa guerra de narrativas, né? Então, não precisa usar máscara, pode aglomerar, não precisa fechar o comércio, tem que abrir comércio, né? Isso é uma gripezinha, nós precisamos salvar a economia, tem que abrir as lojas, tem que abrir o comércio, né? Então, agora a gente está vendo assim, né? Tem que abrir as escolas, tem que voltar tudo. Então, essas guerras de narrativas, elas foram muito ruins, porque a população não sabe quem ouvir, né? Você tem um grupo que diz uma coisa, outro grupo que diz outra coisa, e fica confuso. Então, essa guerra de narrativas foi extremamente ruim para o nosso país. Os acertos, né? O nosso Sistema Único de Saúde, que eu considero o nosso principal acerto, sem ele, muito mais pessoas teriam morrido no nosso país, porque, infelizmente, a pandemia não nos atinge da mesma forma e as pessoas que estão em vulnerabilidade maior, elas foram aquelas também que sofreram mais, né, durante a pandemia. Foram obrigadas a trabalhar, né, não conseguiram fazer um distanciamento social, não conseguiram fazer isolamento, não tiveram uma ajuda emergencial, né, uma ajuda para sobrevivência, ela demorou muito para chegar, então tudo isso colocou uma população que já era vulnerável em um risco muito maior, né? E os acertos, o outro grande acerto que eu considero foi que, apesar de todos os pesares, de todos os cortes, de todas as difamações, né, que as instituições públicas desse país sofreram, né, vem sofrendo aí desde 2019, elas foram as instituições que responderam no momento oportuno, né, e que foram responsáveis por todas as pesquisas, ou a maior parte delas, e o apoio aos governos do Estado para que se pudesse minimamente, né, tentar conter o espalhamento da pandemia. Então, grande parte dos pesquisadores, e aí posso dizer por mim e por muitos outros colegas do Brasil, pesquisadores que estavam em outras áreas, né, que não eram nem de doenças infecciosas, nem estudavam doenças respiratórias, se engajaram nessa luta e começaram, então, a fazer várias ações de pesquisa. Então, nós tivemos muitos inquéritos epidemiológicos, modelagem matemática, vigilância, apoio diagnóstico molecular, né? Então, muitas pesquisas em nível laboratorial foram desenvolvidas e eu acredito que nós conseguimos dar uma melhor resposta por conta desse grande conjunto, né, de pesquisadores que se colocaram à disposição para responder, né, nesse momento, às necessidades de pesquisa do país. Então, aqui no Espírito Santo, nós fizemos um núcleo específico, aqui está a página, se vocês não conhecem ainda, se vocês quiserem conhecer, que a gente chamou de Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos, que liga a universidade, o governo do Estado, e nesse núcleo nós nos reunimos, né, toda semana, toda quarta-feira, para fazer análise da semana. A gente sempre faz de quarta em quarta, né, análise, porque como as decisões do governo, né, do governo estadual, elas são anunciadas na sexta, a gente analisa tudo até quarta para que as autoridades possam, então, tomar, né, as melhores decisões baseado nas evidências, ainda que nem sempre seja assim, mas os dados estão analisados para isso. Então, daqui para vocês verem, a gente se integrou, então, nesse esforço para que a gente pudesse tornar os dados, né, transformar os dados em informações, né, para a gestão. E, a partir disso, nós começamos a fazer várias pesquisas.
para que a gente pudesse entender o espalhamento, né, do novo coronavírus aqui no Espírito Santo. Então, quando a gente está falando em doenças, principalmente doenças de transmissão pessoa a pessoa, de transmissão por contato, né, e a epidemiologia de uma forma geral, a gente tem essa pirâmide, né? A gente tem aquelas pessoas que morreram, aqueles que ficaram, os casos graves, que evoluem ou não evoluem para a morte ou melhoram, né? Os casos com sintomas leves e aqueles casos sem sintomas, né? Que não precisam de hospitalização, que nós vimos que na Covid-19 foi bastante expressivo. Então, para a gente entender o impacto de uma doença, principalmente quando a gente tem uma epidemia ou uma pandemia, é muito importante que a gente desenvolva estudos para entender essa nossa pirâmide. Então, a gente começou a fazer isso. Então, o primeiro, vou falar para vocês alguns estudos que já estão publicados e outros que ainda não estão publicados. Então, esse é o primeiro, vendo a parte de cima da pirâmide, que foram os primeiros 220 óbitos aqui no Espírito Santo. Para vocês lembrarem, né? Você vê assim, o tempo na pandemia, ele é um tempo que a gente perde um pouco a noção, né? E durante uma pandemia também a gente perde a noção dessa quantidade de pessoas mortas, né? As 220 mortes no Espírito Santo, elas foram até dia 14 de maio. Então, para vocês terem uma ideia, de maio para cá, quantas famílias, né, foram impactadas pela perda de um ente querido. Então, analisamos as 220 primeiras mortes. Naquele momento, a gente ainda não sabia muita coisa, né? A gente não sabia, a gente tinha assim, algumas ideias de estudos internacionais que falavam, né, da comorbidade, mas a gente não sabia ainda o que estava acontecendo. Então, a gente analisou esses óbitos, tanto em hospitais públicos quanto em privados, né? Foi um estudo transversal, como eu falei para vocês, as pessoas que receberam alta, a gente comparou pessoas que receberam alta, pessoas que foram a óbito até 14 de maio. Então, isso é mais ou menos essa fotografia que a gente tinha no Espírito Santo. Naquele momento, nós tínhamos 889 pessoas internadas. Então, vocês verem assim, a pandemia começou aqui final de fevereiro, né? Começo de março. Março, a gente ainda não estava numa transmissão comunitária. A transmissão comunitária foi em abril, né? O decreto de transmissão comunitária, e rapidamente muitas pessoas internadas, né? Então, o que a gente analisou, né, foram as pessoas que receberam alta e as pessoas que foram a óbito no mesmo período, para a gente comparar, né, aquelas pessoas que morreram, aquelas pessoas que sobreviveram, o que diferenciava elas, né? Para a gente poder pensar em políticas públicas, essa que é a ideia. Então, a gente observa que as pessoas que morreram, elas eram muito mais velhas. Então, assim, a idade é algo bastante importante nessa doença, como a gente viu depois, né? Mas estou falando para vocês aqui, a gente estava analisando bem no início. Então, a idade, vou mostrar muito rápido. Então, são vários dados, eu deixei aqui para vocês, né? O artigo está disponível em acesso público, então, quem tiver interesse, vocês podem olhar, né, todos os dados e entender melhor. Mas o que a gente viu naquele momento? Que as pessoas que se internaram, né, que estavam numa instituição pública, elas morreram 8 vezes mais que aquelas que estavam numa instituição privada. E aí isso despertou muito interesse, mas assim, por quê? É um problema de qualidade, e aqui no Espírito Santo a gente não tem muito essa diferenciação, porque inclusive vários profissionais, eu diria que assim, mais de 80% dos que trabalham no serviço público também trabalham no serviço privado. Então, não é um problema de qualidade, a gente tem uma qualidade até muito boa aqui. O que a gente não tem é hotelaria, assim, vamos dizer, o quarto de uma UTI privada, diferente do quarto da UTI, mas em termos de cuidados é muito semelhante. Então, o que nos intrigou? O que está acontecendo, né? E aí, quando a gente foi observar, na verdade, o que explicava essa morte era mais a idade e as comorbidades. Não é porque, na verdade, as pessoas que se internavam na instituição pública, elas
elas eram mais velhas e elas tinham muito mais doenças. Então, a gente vai ver aqui a pessoa que tem uma comorbidade, ela tem ali, peraí que eu não estou enxergando aqui, quase 1,5 chance, né, de morrer a mais. Se ela tem 2, isso aumenta para 2,85. Se ela tem 3, ela já vai para quase 5, assim como quem tem 4 ou mais. Então, o que diferencia a morte são as comorbidades, as doenças prévias que essa pessoa tinha. Então, diabetes, hipertensão, obesidade, tabagismo foi bastante importante aqui. Ainda não tinha aparecido em outros lugares. Então, isso foram as primeiras 220 mortes aqui no Espírito Santo, e a gente está analisando agora as mortes até o momento, e a gente não tem também tanta diferença, o padrão é semelhante. Daí, a gente viu as mortes, né, e as pessoas que internaram, os casos graves, aqueles 2 pedaços do triângulo, e agora a gente vai ver as 2 partes de baixo do triângulo. A outra intenção é você entender como que a doença espalhou, como que as pessoas que eram positivas, quem são essas pessoas, o que está acontecendo. Então, a gente fez um inquérito epidemiológico aqui, né? E aí, esse inquérito teve 4 etapas, então, nós sorteamos através de setores censitários, as casas, sorteamos os municípios, sorteamos setores censitários, sorteamos os domicílios nos setores censitários e sorteamos a pessoa dentro da casa para ser avaliada. Quando a pessoa que a gente sorteou na casa era positivo, a gente avaliava todos os contatos, tá? Por uma questão ética. Então, o que a gente observou é que a pandemia, aqui a gente iniciou, né, em maio até junho, né, esses são os dados, e a gente observou um aumento bem importante no espalhamento do vírus, né, uma velocidade de transmissão bastante acelerada naquele momento. Foi o momento que a gente teve maior aceleração da pandemia aqui no estado. E quem era essa população, né? O perfil dessas pessoas positivas? A gente não teve diferença entre homens e mulheres, a idade, e aí muda um pouco. Aí a gente vai entendendo o que está acontecendo. Olha só, as pessoas que mais se infectam são aquelas pessoas na idade produtiva, são os mais jovens, os que saem, os que vão se mobilizar pela cidade, esses são os que mais se infectam, diferente daqueles que vão ficar mais graves e vão morrer, né? E a raça, a cor, né? As pessoas se autodeclaravam de cor preta. Essas eram as pessoas que mais se contaminaram nesse período de muita aceleração aqui no estado. Elas moravam com mais de 5 pessoas no domicílio, né? Elas tinham a escolaridade máxima de ensino médio. Então, a gente vai vendo uma desigualdade social importante, né? Elas utilizavam o transporte coletivo se mostrou no nosso estudo como um importante local, né, de transmissão da doença. Elas utilizavam o transporte coletivo mais de 4 vezes na semana e ficavam mais de 30 minutos nesse transporte coletivo. Tá? Nós também fizemos um inquérito no sistema prisional. Em geral, em epidemiologia, a gente sempre, principalmente em doenças respiratórias, doenças que são transmitidas, né, pessoa a pessoa, nós entendemos que locais onde há confinamento, né, aglomeração, você vai ter uma prevalência maior do que uma população que não está confinada. Então, os inquéritos no sistema prisional, eles são, vamos dizer, importantes indicadores para a gente entender velocidade de transmissão, o que está acontecendo. Então, a gente fez esse inquérito no sistema prisional do Espírito Santo. Nós fizemos tanto com servidores da justiça, quanto os servidores da saúde, quanto as pessoas privadas de liberdade. E a gente vai observando, né, que há uma diferença de prevalência que está muito relacionada com a forma como o sistema se organiza. Por exemplo, os profissionais de saúde, eles atendem as pessoas privadas de liberdade
em horários agendados, né, em consultórios que aí ficaram, né, abertos, com protocolos de biossegurança. Então, a prevalência neles foi bem menor. Já os agentes penitenciários, eles ficam muito mais próximos, né, das pessoas privadas de liberdade. E a prevalência foi maior. E nas pessoas privadas de liberdade, chega aí próxima a 32%. Então, para vocês entenderem que num período muito semelhante, onde a população geral era 11%, a população privada de liberdade era quase 32%. Então, o que é bem sugestivo desse tipo de doença que é transmitida, né, pessoa a pessoa. Então, a gente observa as desigualdades, né, e os estudos, né, a ciência, ela existe para que as políticas públicas possam ser mais focalizadas, né, possam entender as diferenças, o que eu tenho, qual a população que eu preciso focar mais para proteger, por exemplo, de doença grave, ou para proteger de infecção, né, ou para proteger, para diminuir o contágio. Então, as pesquisas são importantes para isso, né? E as desigualdades também têm um impacto bastante significativo na carga de várias outras doenças que a gente viu, né? Então, assim, diabetes, hipertensão, todas essas doenças onde populações vulneráveis têm dificuldade de acesso, não tem um tratamento regular, não tomam medicamento de forma correta, nesses momentos de pandemia, essa conta ela é cobrada. Então, por isso é importante que os serviços públicos se organizem para que as populações mais vulneráveis tenham melhor acesso tanto às consultas, né, quanto ao acompanhamento dessas doenças crônicas, né, porque na presença de doenças agudas, as comorbidades, né, a junção dessas doenças vai fazer com que essa população tenha maior gravidade desse quadro. E aí, né, como nos preparar? Nós temos algumas recomendações, né, da OMS para a gente entender se a gente controlou ou não, né, a pandemia, que tem muito a ver com aquela taxa de reprodução, o RT, né, se essa taxa está abaixo de 1 ou não. Aqui no nosso estado, ela ainda está um pouco instável, reflexo das últimas aglomerações do feriado de setembro. A gente já estava com uma taxa de reprodução abaixo de 1, a gente estava ali 0,8, como assim, 10 pessoas transmitem para 8, então você vai descendo a curva, né? E agora a gente já está acima de 1 novamente, 1,05, ainda pouco, mas tudo acima de 1 já começa a ter crescimento exponencial. Então, para a gente considerar a pandemia controlada, a gente precisa ter esse RT abaixo de 1, mas não é só isso, né? A gente precisa entender a capacidade do nosso sistema de saúde, a gente tem capacidade de testagem, a gente consegue conter, se a gente tiver surtos em locais, por exemplo, empresas, escolas, né? Repartições públicas. Então, a gente consegue, nossa vigilância é eficiente, a gente tem testes disponíveis, né? A gente consegue fazer isolamento, a gente consegue fazer manejo, distanciamento, quarentena. Então, qual é o nosso preparo do nosso sistema de vigilância? E isso é bastante importante, né? Está nas recomendações da OMS. Aqui também foi uma outra publicação que nós fizemos, avaliando o que a gente precisaria para ter essa vigilância mais eficiente. Ainda não conseguimos, né? Que, na verdade, é ter uma atenção primária forte no Programa Saúde da Família, para que a gente consiga testar e isolar o mais rápido possível para que aquelas pessoas contaminadas, né, não transmitam para outra. Então, aqui eu estou finalizando, né? A gente precisa reforçar a nossa atenção primária à saúde, com ampliação dessas equipes de saúde da família, dispor de EPI, né? Porque um grande problema que nós tivemos no início é que os profissionais de saúde não tinham equipamento de proteção individual e ainda hoje não tem, né? Em número ideal. Mas o que a gente tem visto ainda é o reaproveitamento
de materiais que são descartáveis, como, por exemplo, o avental, máscara N95. Então, assim, incompreensível. Ter, né, termômetros, oxímetros de dedo para poder avaliar a saturação, que a gente aprendeu com essa doença, que o grande problema é a rapidez com que as pessoas evoluem para uma gravidade, né? O vírus causa uma inflamação pulmonar muito severa e as pessoas, de manhã elas estão bem e de tarde elas estão na UTI. Então, é uma evolução muito rápida. E ter esses aparelhos que são muito baratos seria muito importante para a gente monitorar. Não dizer, olha, você vai para casa e volta quando você piorar. Quando você piorar, pode ser muito tarde. Então, testar, né, isolar os casos positivos. Então, é isso que a gente diz naquele artigo, né, que precisa ser feito, e nós ainda não estamos fazendo, mas vamos continuar falando. Então, para finalizar, isso não é a última pandemia, né? Nós vamos precisar investir agora para reimaginar os nossos sistemas de saúde pública, os nossos financiamentos em pesquisa, porque nós precisamos estar mais preparados da próxima vez, e certamente a próxima vez ela acontecerá. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Quero agradecer, deixar aí os meus contatos e estou aí à disposição. Muito obrigada, professora Etel. Eu queria agradecer por essa palestra, porque ela foi muito importante para poder trazer esses dados sobre a Covid-19 na nossa situação, sobre os dados sociais, e que é super importante para a gente saber quem realmente está sofrendo com a pandemia. E basicamente é isso. Muito obrigado pela sua participação e o aceite do convite. Obrigada, Agora nós temos 9 minutos para fazer perguntas e temos uma pergunta no nosso chat. A pergunta é da Morena Reis. Professora, dada a irresponsável postura do atual governo, nos vemos cercados por negacionistas da pandemia e de outros problemas. Como nós, pesquisadores acadêmicos, poderíamos reduzir esse abismo entre a pesquisa e a sociedade? Então, Morena, eu tenho visto que, na verdade, assim, e aí é uma reflexão também pessoal. A gente acabou, nós, pesquisadores, né, acadêmicos, acabamos ficando muito dentro dos muros, né, das nossas universidades, né, dos nossos locais, e acabou até que a própria dificuldade que nós temos de nos comunicar com as pessoas, com as pessoas que não são acadêmicas, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que a comunicação científica ela vai ter que fazer parte das nossas da pós-graduação agora no Brasil, porque eu vou falar da minha experiência até pessoal. Durante essa pandemia, eu fui demandada, né, televisão, rádio, e eu tive que aprender, né, a me comunicar, dizer aquilo que eu precisava dizer de uma forma muito simples, que todos pudessem entender. Mas isso não é simples para a gente. A gente está muito confortável publicando artigo científico, mas a gente não está confortável nos comunicando com a população, né? E aí eu resolvi aceitar o desafio, né? Assim, ter uma coluna no jornal, né? Ter um programa numa rádio. Então, assim, coisas que é mais uma coisa dentre muitos que você tem que fazer, mas a gente vê que a gente precisa fazer. A gente precisa, porque, assim, como você falou, nós estamos num mar de pessoas negacionistas, né, que estão no poder, então, que tem, vamos dizer assim, um lugar de fala muito empoderado, né, e nós não temos esse lugar. Então, a gente está sempre falando para a gente mesmo. E esse é um problema, né? Esse é um problema. Então, eu acho que o nosso desafio é a comunicação da ciência. Eu acho que nós vamos precisar... Por exemplo, esse vídeo que vocês apresentaram aqui. Um vídeo super legal, porque tem uma comunicação, é fácil, ainda que tenha algumas palavras ali que talvez nem todos vão entender, mas, assim,
é uma coisa visual, é algo que você pode conseguir atingir. Eu acho que o que a gente precisa fazer agora é realmente investir em entender, porque para a gente combater, por exemplo, fake news em ciência, o que eles fazem? Eles conseguiram uma eficiência que eu vou te contar. Eles mandam um cartaz, né, uma frase, né, com uma figura, assim, né, dizendo uma mentira. Mas para você desmentir aquilo, você precisa escrever muita coisa, entendeu? Então, assim, não é tão eficiente. Então, nós vamos precisar desenvolver, eu acho, Morena, essa capacidade, sabe, de nos reinventar para essa comunicação que não é a comunicação acadêmica, né, que é uma comunicação com a sociedade. Obrigado, professora. Uma próxima pergunta é da Sandra Mara, e o Brasil tem condições de equipar o SUS a ponto de realmente conseguir atender no caso de outra pandemia? E quais os caminhos seriam? Então, Sandra, eu acredito que sim. Não é, infelizmente, a vontade desse governo, né? Porque, por exemplo, inclusive, as ações de educação e saúde, elas são muito importantes. Por exemplo, as universidades no Brasil, nós, né, da área da saúde, a gente colabora diretamente com o SUS, ou qualificando, né, as pessoas que estão lá, os médicos, enfermeiros, biólogos, farmacêuticos, nutricionistas, ou em vários cursos. Então, um governo que corta a verba da saúde e coloca essa verba na defesa já mostra para a gente assim, qual é a prioridade. Né? Então, assim, porque qual guerra que nós estamos? Né? A única guerra que nós estamos é uma guerra metafórica contra a pandemia. Né? Então, assim, a gente teria que ter um aumento de orçamento em educação e em saúde que a gente não viu destinada para o próximo ano. Então, assim, mas dinheiro tem. Né? A gente precisa, na verdade, elencar as prioridades, mas não é uma questão de dinheiro, é uma questão... Nós não estávamos preparados, né? Porque a gente... Você imagina, a gente não fazia nem máscara cirúrgica, né? E aí você vai dizer assim, um país como o nosso não tem condições de fazer isso? Óbvio que sim, né? Então, assim, como que a gente pode até impulsionar as indústrias para que elas possam, para que a gente possa ter, né, produtos nacionais. Então, a situação foi tão grave, Sandra, que alguns medicamentos, o sal, né, o princípio ativo, vinha da China ou da Índia. A gente não produzia nada. E olha que o Brasil é um dos maiores, eu vou dizer assim, os nossos químicos no Brasil são excelentes, reconhecidos assim internacionalmente. A gente tem uma qualidade muito boa e a gente não faz o básico. Quer dizer, se a China e a Índia fechassem as fronteiras comerciais, a gente não teria medicamento para tratar as principais doenças no Brasil. Então, assim, é muito sério. Eu acho que essa pandemia ela revelou para a gente esse completo... Nós estamos, assim, completamente dependentes, né? A completa dependência. Porque, na verdade, o que a gente faz? A gente só embala no Brasil. Olha que loucura! O sal, o princípio ativo dos medicamentos, para hanseníase, para tuberculose, para as principais doenças infecciosas, principais doenças crônicas, vem da Índia, da China, e aqui a gente só coloca no comprimido. Então, é um absurdo isso, né? Professora, nós temos só mais 2 minutos, então vou fazer só mais uma pergunta, nós temos 3, e aí depois você fica livre para poder responder aqui no ícone Q&A, que é Questions and Answers, e aí você pode responder, tá bom? Tá bom. A pergunta é, o isolamento vertical vem ganhando força atualmente. Essa medida foi levada em consideração no início da pandemia? E qual seria a principal diferença na adoção desta medida? Então, a gente viu que o isolamento vertical, logo no início, não era
não era factível, porque, olha só, se a gente deixasse... Primeiro, a gente não teria como... A gente não sabia quais eram as principais doenças que traziam a gravidade. Por exemplo, se a gente colocasse os diabéticos e os hipertensos, a gente deixaria as principais pessoas que morreram no Brasil, que foram os obesos e os tabagistas. Então, assim, a gente não conhecia a doença a ponto da gente isolar corretamente. Primeira questão. A segunda questão que nós observamos, nós temos no Brasil, talvez diferente de outros países, gerações que moram na mesma residência. Então, é muito difícil que você deixe a criança e o adulto jovem circular e ele não chegue em casa e transmita para o idoso, né? Então, assim, isso não é factível aqui no Brasil. Terceiro problema, a maior parte da nossa população não tem como fazer isolamento, porque moram muitas pessoas em locais, infelizmente, né, gente, totalmente insalubres, impróprios. Essa pesquisa que a gente fez aqui, o inquérito sorológico, a gente foi à casa das pessoas, a gente tem mais de 10% da nossa população que não tem banheiro na residência, tá? E outros 10% que dividem banheiro com outras famílias. Então, é nesse país que a gente está falando, né? A gente não tem como fazer isso, não seria factível no Brasil, porque não tem como você separar isso tudo, né? A gente precisaria garantir. E outros países que até tiveram condições, por exemplo, a Suécia, o Reino Unido, que adotou essa estratégia, a velocidade de transmissão do vírus é tão grande, foi tão violenta, que nós tivemos casos, e não são só essas pessoas que morrem, isso é importante dizer, né? 30% das pessoas que morreram aqui no Espírito Santo, elas eram jovens, elas tinham menos de 50 anos, tá? Então, assim, 49 morreu gente, né? Desde bebê até 49 anos, 30%. Então, é muita gente. Essas pessoas, se a gente tivesse dito que elas poderiam circular, muito mais pessoas jovens poderiam ter morrido também, né? Então, assim, tudo isso nos faz acreditar com uma convicção nessas evidências que o isolamento horizontal, ele realmente é o que mais funciona. Ele deveria ser mais efetivo, tá? Ele deveria ser mais efetivo. Se ele fosse muito severo por um curto espaço de tempo, a gente teria um sucesso maior do que essa coisa que não foi nada e que está sendo muito estendida, né? A gente não pode dizer nem que a gente teve um lockdown, uma quarentena severa, né? Que a gente nunca teve. Então, acho que é isso, Lucas. Tá? Então, eu deixei meus contatos aí também. Se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato, tá bom? Eu quero agradecer de novo, Lucas. Eu que agradeço, professora. Muito obrigado pela sua participação, pelo aceite de novo do convite. E só para deixar um adendo que você foi a nossa reitora eleita pela UFES, só que por motivos, né, não conseguimos a sua posição no cargo. Lucas, obrigada, Lucas. Obrigada pela lembrança. Obrigada. Um abraço, obrigado. gente. Abraço. Tchau. Tchauzinho.